Deus abençoe. Amém. Você achou aí Romanos 8, a partir do verso 1? A minha versão aqui é a Nova Versão Internacional. Pode ficar sentado mesmo? Nós vamos ler aí do verso 1 ao verso 11. Diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne aspira ao que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Mas se Cristo não está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Entretanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Amém? Quero convidar você a fechar seus olhos novamente e a orar e falar: Senhor, fala comigo nessa noite. Mais uma vez, Senhor, no teu plano, no teu propósito, nós estamos aqui reunidos, queremos ouvir a tua voz, queremos receber a tua boa vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Olha para nós nessa noite, Deus, e fala conosco. Olha para o nosso coração. Tu és aquele que faz um diagnóstico da nossa necessidade. Tu sabes, não um conceito a nosso respeito. Tu sabes quem nos somos. Tu sabes o que nós precisamos. E nós estamos aqui nessa noite para ouvir a tua palavra. A tua palavra que muitas vezes não vem para agradar o nosso coração humano, mas ela vem para desvencilhar tudo aquilo que está escondido e deixar muitas vezes diante dos nossos olhos a nossa impureza, a necessidade de mudança, a necessidade de transformação. E ao mesmo tempo olhar para o Senhor e entender que tu és aquele que não está com as tuas mãos encolhidas, com os teus braços encolhidos, muito pelo contrário. Tu estás com os braços abertos e mãos estendidas para nos receber, nos mudar, nos moldar, nos transformar e fazer de nós filhos, segundo o coração do Senhor. Nós oramos e te agradecemos nessa noite por isso e pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, na semana passada nós falamos aqui sobre o tema livres pela graça. E o texto que eu ministrei semana passada foi justamente o texto de Romanos do capítulo 6. E essa semana, pensando um pouquinho a respeito disso, eu senti no meu coração de continuar falando sobre esse texto de Romanos. O que o apóstolo Paulo queria ensinar para os romanos com essa carta, com essa escrita? Paulo, um homem inspirado por Deus, com uma caneta na mão, de maneira moderna falando, né? Com uma caneta na mão, escrevendo algo da parte de Deus para aquele povo.
Mas a gente entende que esse algo de Deus não era apenas para aquele povo, mas era também para nós. E quando a gente olha para essa carta aos Romanos, como eu dei uma breve introdução na semana passada, você vai ver que se você fizer a leitura do capítulo 1 ao 3, Paulo ele levanta um diagnóstico muito preciso a respeito da necessidade do ser humano, a respeito da necessidade da humanidade. E o que ele está querendo dizer, nada mais, nada menos ali, conforme o texto bíblico diz, é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele fala do capítulo 1 ao 3, desvenda um diagnóstico preciso a respeito do pecado, e não apenas do pecado, mas da consequência de condenação sobre o ser humano e toda a criação humana por causa do pecado. E quando você continua lendo do capítulo 3 ao 5, Paulo ele vai apresentar aquilo que me encanta na palavra de Deus e no Evangelho. Porque eu não sei você, mas eu, muitas vezes, na minha história de vida, eu encontrei pessoas para apontar o dedo para mim e para dizer para mim qual eram os meus defeitos, qual eram as minhas falhas, qual eram os meus pecados. E muitas vezes essas pessoas trabalharam diante de nós como um espelho faz diante de nós. Ele mostra para nós quem nós somos, qual é a nossa condição. E quando nós olhamos aqui do capítulo 3 ao 5, voltando ao que eu estava dizendo, o que me encanta no Evangelho, o que me encanta no Senhor, é justamente que Deus ele não vem apenas através de um servo dele como Paulo para mostrar para nós a nossa necessidade. Mas ele vem também, a partir do capítulo 3 ao 5, para apresentar o remédio para o nosso pior problema, que era justamente o pecado que nos colocava dentro de uma condição de condenação, pior ainda, não apenas momentânea, mas eterna. Isso é glorioso para nós quando nós olhamos para o Evangelho. Porque o Evangelho, como eu disse, não mostra apenas a nossa condição, mas ele oferece para nós a vacina, o remédio, a solução. E do capítulo 3 ao 5, nós vamos ver então que Paulo ele aborda o tema a respeito da justificação por obras, não. Olha que incrível, justamente pela fé. Deixando muito bem claro que não há nada que nós possamos fazer ou deixar de fazer para que nós sejamos capazes de sermos enquadrados dentro de um grupo denominados ou chamados salvos. Não há nada. Do capítulo 3 ao 5, ele fala justamente sobre a justificação pela fé. E não apenas essa justificação pela fé, mas tendo como consequência a nossa reconciliação com Deus por causa dessa justificação. Ainda no capítulo 5, ele nos mostra também algumas consequências de uma vida de alguém que foi justificado pela fé. Todo aquele que foi justificado pela fé, ele tem um câmbio, uma mudança, um cambiar de Deus no seu coração a respeito de quem é e daquilo que faz. A respeito daquilo que subjetiva você, que dá nome a você, que caracteriza você. Através desse encontro com o Evangelho que mostra a nossa condição, mas através do despertar da fé, nos reconcilia com Deus, nos justifica. No capítulo 5 nós vamos ver também que existe uma consequência disso. E o mais interessante é que a consequência principal que ele vai falar é que antes de conhecer o Evangelho manifesto em Cristo, nós éramos inimigos de Deus. Mas através desse Evangelho que vem ao nosso encontro, nos mostrou a nossa condição, a nossa necessidade, ao mesmo tempo entrou em nós como uma vacina, como um remédio que neutraliza o poder do domínio do pecado sobre a nossa vida, mas também faz nós um novo homem, uma nova mulher. Existe algo poderoso da parte de Deus que nós chamamos de regeneração, que é justamente um nascer de novo.
e tendo como consequência o novo nascimento, nós podemos ser chamados de não mais inimigos de Deus, mas sim amigos dele. É no capítulo 6 que nós falamos semana passada. Nós falamos a respeito que esse texto era uma resposta daquilo que ele termina no capítulo 5. Quando ele fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E logicamente vem a questão, então quer dizer que quanto mais eu pecar, mais a graça vai superabundar sobre mim? No capítulo 6 ele inicia dizendo, dando uma resposta, é claro que não. E ele vem dizendo, discursando a respeito da vida de alguém que teve um encontro com Jesus e que teve esse novo nascimento e que, consequentemente, vai viver uma vida nova. Aprende a viver em novidade de vida. E a gente até falou do capítulo 6 semana passada a respeito de nós nos identificarmos com Cristo no batismo. O mergulhar no batismo, a morte do velho homem. E o levantar, o nascimento de um novo homem. Então existe um simbolismo profundo no batismo. Quando nós decidimos nos batizar, porque a Bíblia fala que aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê não será salvo. O batismo não salva, mas o batismo é uma condição de cumprimento de ordenança daquilo que Jesus estabeleceu. Então o capítulo 6, ele veio para mostrar que nós em Cristo morremos para o pecado e passamos a viver em novidade de vida. Agora, interessante nós entendermos um pouco mais à frente, no capítulo 7, quando Paulo entra numa questão que eu entendo que muitos de nós vivemos. Muitos cristãos vivem. E é uma dificuldade que muitas vezes nos martiriza, que mexe com o nosso coração, que às vezes nos deixa angustiados. E tem até um verso no capítulo 7 que Paulo fala assim, ó, aquilo que eu quero fazer, o bem que quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu não sei se você já viveu isso, mas é uma luta que todos nós constantemente vivemos. E muitas vezes o mal que nós não gostaríamos de fazer, nós acabamos fazendo. Um pecado. E pastor, então, como esse texto traz uma resolução para isso. Paulo, no capítulo 7, ele ilustra o drama humano de quem tenta vencer o pecado pelo próprio esforço, ou pelo próprio esforço humano, ou através daquilo que ele fala também no capítulo 7, através do cumprimento da lei. E nós entramos, então, numa dificuldade de muitos cristãos, que às vezes a gente é levado para viver uma vida de religiosidade, cumprimento de uma lista de regras. Não sei se você já parou para pensar, mas historicamente ouviu-se muito. Crente não pode isso, crente não pode aquilo. Não sei se você já ouviu isso, mas eu ouvi muito. E qual que é o problema? O problema é a gente interpretar isso de maneira muito isolada e fria, entendendo apenas um pode e não pode, e não entendendo a condição de transformação que Cristo operou dentro de nós. Porque todo aquele que teve um encontro com Jesus foi transformado, e não apenas transformado. E é isso que eu quero falar rapidamente nesse anoto. Sobre viver uma vida que agrada a Deus. Pastor, o capítulo 7 fala então da luta humana para vencer o pecado. Como, pastor? Como eu vejo isso? No capítulo 8 ele vem falar sobre a vida no Espírito e essa segurança eterna. O capítulo 8, ele vem trazendo o ápice da carta de Paulo, que apresenta a solução para o drama que foi mostrado no capítulo 7. Que é literalmente direcionada à pessoa do Espírito Santo. Amém? Quero fazer uma pergunta, então, para você refletir. Olha aqui para mim. Se você tivesse que agradar alguém nessa vida, com toda a sua força, com toda a sua dedicação, com todo o seu entendimento, se você tivesse que escolher agradar alguém, quem você escolheria?
Eu tenho certeza que muitos de vocês talvez teria como resposta imediata, talvez, eu escolheria agradar a Deus. Alguns diriam, eu escolheria agradar a minha família, minha esposa, meu marido, os meus filhos. Mas, nessas escolhas de agradar, a gente vai encontrando várias outras alternativas. Eu escolheria agradar a minha vida profissional. Eu escolheria agradar o meu físico. Eu escolheria agradar a minha intelectualidade. Eu escolheria agradar os meus desejos carnais. Eu escolheria agradar o meu desejo de viver feliz. Afinal, ser feliz é o que importa. Sabe, a maneira como a gente entende algumas coisas pode mudar muitas coisas da nossa vida. A maneira, o conceito que você tem a respeito de felicidade pode mudar o mundo da sua eternidade. Então, se você tivesse que escolher alguém para agradar, quem você escolheria? A Bíblia nos direciona e deixa muito bem claro a respeito de quem deve ser a nossa maior prioridade no quesito agradar. Eu quero abordar aqui só 2 versículos, Gálatas capítulo 1, verso 10. Que não fala a princípio especificamente sobre isso, mas nas entrelinhas a gente entende no contexto. Gálatas 1:10 diz assim, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar o homem? Se eu ainda procurasse agradar os homens, não seria servo de Cristo. Paulo está falando aqui especificamente a respeito da fidelidade do teor da mensagem que ele pregava. Qual é o evangelho que Paulo haveria e deveria pregar? É um evangelho agradável aos olhos dos seus ouvintes? Agradar o homem. É um evangelho que eu poderia, talvez, nessa noite, encantar a sua mente, o seu coração, com palavras bonitas, com um perfil aqui institucional voltado para a vida de um coach e instigar você a uma vida vitoriosa nessa terra, a uma vida de conquistas, a uma vida superficial, a uma vida focada naquilo que é passageiro, a uma vida que preparasse você para sair daqui e enfrentar uma semana abençoada e vencer todos os seus problemas e as suas dificuldades. Essa é uma das maiores tentações que os homens de Deus, os pastores e ministros, são tentados nos dias atuais. Porque as pessoas querem ouvir algo agradável e muitas vezes ouvir algo agradável não bate em nada com aquilo que vai nos levar a ouvir algo que de fato seja verdade sobre nós. Então, Paulo, nesse texto, ele está sendo questionado, está falando, vamos dizer assim, a respeito de quem ele deve agradar. Ele já mostra prioritariamente, eu estou aqui para agradar ao Senhor. Eu preciso ser fiel à mensagem. E todo homem de Deus que entende a responsabilidade de ter ovelhas que não são dele, mas são do Cristo, o Supremo Pastor, como responsabilidade nas suas mãos para cuidar dessas pessoas, todo homem que entende isso, ele entende a necessidade de uma fidelidade, de se manter a pregação da sã doutrina e a exposição desse evangelho, que ao mesmo tempo que nos confronta, nos cura. Ao mesmo tempo que mostra o nosso passado, nos perdoa e nos prepara para algo glorioso amanhã. Amém? Então, ouvir o evangelho de verdade vai muito além do que aquilo que você espera para essa vida. Transcende para uma eternidade. E Paulo está falando aos Gálatas justamente sobre a fidelidade de pregar o verdadeiro evangelho. Agora, se você for lá para 2 Coríntios 5:9, aqui sim, nós temos algo mais específico a respeito de agradar a Deus. O texto diz, 2 Coríntios 5:9, por isso temos o propósito de lhe agradar. Paulo está deixando muito bem claro que se essa pergunta fosse feita para ele, essa pergunta que eu te fiz, se você tivesse que escolher agradar ao Will,
quem você escolheria? Paulo, sem dúvidas, sem pensar duas vezes. Ele vem dizendo, por isso temos o propósito de lhe agradar. E você entende que o lhe agradar, ele está falando justamente sobre agradar a Deus. Amém. Sabe, talvez você entrou aqui nessa noite e você nem sonhava o que você ia ouvir. Talvez você entrou aqui hoje esperando ouvir alguma mensagem, eu não sei o que você gostaria. Mas uma coisa eu tenho para te dizer. Todos nós precisamos meditar e refletir a respeito da importância de vivermos uma vida que agrada a Deus. Amém? É sábio você pensar nisso. É sábio você entender isso. Sabe por quê? A resposta é simples. Porque não entender isso nos mostra o entrar em uma profunda gravidade a respeito do assunto. Qual é a gravidade de não entender isso? Que nós precisamos ter, claro, o propósito de agradar a Deus acima de tudo. Quando você não entende isso, desperta-se uma profunda gravidade a respeito do assunto. E não entender isso nos levará a uma vida de relativização sobre o pecado. Uai, pastor, faz tempo que eu não ouço o pecado. Pois é. A gente não entendendo que o nosso principal propósito, ou um dos maiores objetivos nossos nessa terra é viver uma vida que agrada a Deus. Quando a gente não entende isso, a gente desconsidera a gravidade do pecado na nossa vida. Qual é a gravidade de eu não entender isso? É viver uma vida que aceita o pecado de maneira livre, que não entende a gravidade do pecado. Aliás, que despreza as penosas consequências que o pecado trouxe, não apenas sobre nós, sobre a humanidade, mas sobre o único Filho de Deus chamado Jesus, na cruz do Calvário. Quando você não entende o que é de fato viver uma vida que agrada a Deus nessa terra, você esnoba e trata de maneira indiferente o sacrifício que Cristo fez na cruz por você. A Bíblia diz que quando Deus quis provar o seu amor por mim, por você, o que ele fez nada mais, nada menos, é enviar a esta terra o seu único filho chamado Jesus, que se esvaziou de toda a sua glória e veio em semelhança de carne pecaminosa para morrer numa cruz como um cordeiro santo, sem culpa, sem mácula, e que por amor de você e de mim, rompeu com todas as dores que nós seríamos capazes de vencer. Olha que glorioso isso. Olha que poderosa manifestação do Evangelho ao seu e ao meu respeito. Será que isso não mexe com você? Será que isso não entra na sua mente? Será que isso não rasga o seu coração em entender que alguém que não tinha culpa de nada, que sabia o que haveria de passar no deserto do Getsêmani, Jesus orou ao Pai e disse: Pai, meu Pai, se queres, passa de mim este cálice. Jesus sabia que o que estava proposto para ele na cruz do Calvário era o peso de todas as nossas escolhas erradas. Era o peso de toda uma história esmagadora que, quando você se lembra, você não tem orgulho nenhum daquilo que você fez. Era o peso de todas as consequências de escolhas ruins que eu e você fizemos, que muitas vezes nos trouxe as lágrimas, que muitas vezes faz com que nós deitemos a nossa cabeça no travesseiro e não consigamos pegar no sono, porque nós entramos num ciclo infinito de questionamento do porquê eu fiz isso, do porquê eu fui pelaquele caminho. Mas o Evangelho hoje vem para trazer esperança para nós. Amém? O Evangelho veio hoje para despertar em nós
um desejo de viver uma vida que agrada ao Senhor. Dito isso, eu preciso afirmar para você que uma vida que agrada a Deus só pode ser vivida se for vivida no Espírito Santo. O capítulo 7 mostra que pela nossa vontade, por melhor que você seja, por mais dedicado que você seja, você não vai conseguir. Mas o tema de semana passada, Livres pela Graça, abre as portas para nós sobre esse entendimento. Porque a graça, diferente do que muitos pensam, não vem como uma licença para viver uma vida despreocupada em relação à nossa fidelidade com Deus. A graça e a ação do Espírito Santo em nós, ela vem como uma ferramenta e um instrumento que nos capacita a viver em novidade de vida. Amém? Você entende o que é você talvez gostar de algo que faz mal para você e de repente, eu não estou falando só de você, falar eu não quero mais isso. Você tem problema com açúcar? Açúcar é viciante, né? Refrigerante, sei lá, alguma coisa assim, um doce, a gente perde para essas coisas direto, né? Aí eu costumo dizer, se você perde, putz, você vai ganhar de quem? Não é? Mas o fato é que essas coisas desejam dominar a nossa vida. Agora, pensa comigo só um pouquinho. Você gosta muito de um doce e você sabe que esse doce te faz mal, mas você deseja evitar aquele doce, mas você continua gostando daquilo e você entra numa luta em que em algum momento você acaba cedendo. Isso tem muito a ver com a nossa vida cristã, mesmo após a transformação. Qual é o ponto fundamental aqui nessa vida que agrada a Deus? É viver a transformação como se a graça é a ferramenta que nos proporciona a autoridade para dizer, eu não vou comer isso. Eu não quero isso. Porque isso aqui pode até me agradar momentaneamente. Mas quando a gente fala não por pecado, e a graça é a única, né? A ação do Espírito em nós é a única que nos capacita a tomar essa decisão e fazer essa escolha. Nós estamos dizendo, eu não quero agradar o homem, mas eu quero viver uma vida que agrade a Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então eu quero dizer para você que o versículo 1, ele mostra uma das maiores forças motivadoras para que a gente viva uma vida que agrade a Deus. Olha o que diz o verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pastor, qual é essa motivação que esse texto está me mostrando? Sobre qual é essa maior motivação que eu preciso ter para viver uma vida que agrada a Deus? O verso 1 responde, portanto, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Isso nos remete a uma palavrinha muito simples, mas que faz muita diferença para nós. Gratidão. Quando a gente é grato por aquilo que Cristo fez por nós. Imagina comigo uma pessoa que está no corredor da morte e caminhando em direção à sua execução. Entra alguém na frente, no caminho daquele homem, e tem uma frase escrita num papel, numa faixa, ou dita num megafone, eu não sei aonde vai a sua criatividade, mas a frase, ela vai dizer justamente, ele é inocente, deixem-no ir. Você imagina uma pessoa que está no corredor da morte, justamente por causa do erro que ela reconhece que cometeu. Mas, de repente, alguém entra e diz, dê liberdade a ele. A minha pergunta para você, diante de um cenário como esse, é qual é o peso dessa afirmação? Você consegue imaginar qual é o peso que uma afirmação como essa teria sobre a vida de uma pessoa que está no corredor da morte? Alguém que se levanta para dizer assim, você não precisa mais morrer. Você já não tem mais condenação sobre a sua vida. Preste atenção nisso, olha que tremendo isso. A palavra de Deus vai nos dizer que o texto que eu citei lá, do capítulo 3, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Então pensa num resumo dos 10 mandamentos. Será que alguns de nós já infringiu os 10 mandamentos? Sim ou não? Todos nós. E a Bíblia diz que todo aquele que transgride a lei comete pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E todo aquele que é escravo do pecado está morto nos seus delitos e pecados. E não há possibilidade nenhuma de salvação, a não ser através de uma intervenção, no caso, através do único que pode, chamado Jesus. Você precisa entender que nós, sem Jesus, a humanidade sem Cristo, caminha a passos largos para a perdição eterna. Para a condição de condenados eternamente. A humanidade está no corredor da morte. É isso que é a palavra de Deus. E o problema disso tudo, você sabe o que é? É porque o versículo 1 ele fala que não há mais condenação sobre quem? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Pastor, qual que é o problema? O problema é que tem muita gente querendo usufruir do benefício de não há mais condenação sem o estar em Jesus Cristo. E esse é um dos maiores enganos. Olha aqui para mim. Nós, como pastores, corremos um risco, eu sempre digo isso. E precisamos lutar contra isso. De não termos uma igreja cheia de gente, achando que vai ser salvo e está condenado eternamente. Uma igreja cheia de gente, como diz no início do versículo 1. Agora nenhuma condenação há sobre nós. Mas o versículo não termina, hein? Ele fala sobre os que estão em Cristo. Entenda, só há uma maneira de não continuar no corredor da morte. E essa maneira se chama Jesus. E um dos maiores motivos de você refletir nessa noite, do porquê eu e você precisamos ter uma vida de gratidão a Deus. Uma vida de quem agrada a Deus. É que Ele entregou seu único filho para morrer na cruz por mim e o ofereci. E entendendo isso, nós recebemos perdão dos nossos pecados. E agora já não há mais condenação. Imagina você condenado. Você já viu aqueles vídeos na internet de pessoas recebendo sentenças de julgamentos, jovens, nos Estados Unidos, alguns, para nós menores de idade, 15, 16 anos, recebendo penas de 3 prisões perpétuas mais 120 anos. Acabou. Acabou. A humanidade sem Cristo está condenada perpetuamente. Mas de repente nós nos encontramos com o homem com a sua mão furada em nossa direção. E que faz com que nós entendamos que ele veio para nos salvar. Sabe? Eu me lembro de uma passagem lá de Daniel 5:27, que vai falar a respeito de um rei chamado Belsazar, que promoveu uma festa e usou utensílios que foram retirados do templo. E profanando o nome do Senhor, profanando os utensílios do templo, servia bebidas como uma espécie de holocausto diante de ídolos de ouro e prata, feito de mãos humanas. E também oferecia aos seus convidados, pasmem, de repente, talvez no ápice da festa, uma mão aparece escrevendo na parede palavras que eles não entendiam. E as palavras diziam, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Aquilo entregou o coração de Belsazar. E de repente um homem de Deus, iluminado pelo Espírito, traz a revelação daquele escrito. E aquele escrito dizia exatamente isso. Pesado foste na balança e foste achado em falta.
E naquele mesmo dia, aquele homem morreu. Deixa eu te dizer uma coisa. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Só existe uma maneira de não sermos achados em falta. É sermos achados em Cristo. Versículo 2, ele continua, porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você. Olha aqui para mim. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Ninguém poderia fazer isso por você, nem você mesmo. A partir do momento que nós temos um encontro com Cristo, a lei do Espírito da vida entra em nós. Que tremendo isso. Entra no mais profundo da sua alma, das suas emoções, do seu coração, da sua mente, dos seus pensamentos. E muda quem você é. Muda o seu nome, muda a sua história, muda o seu tempo, muda o cenário, muda as suas expectativas e o principal, muda o rumo da sua eternidade. E eu acho interessante algumas pessoas quererem colocar outras pessoas, mas a Bíblia de ponta a ponta sempre aponta para Jesus Cristo. E ninguém mais. O próprio texto do verso 2 fala, porque em Cristo Jesus. Não fala em o apóstolo Paulo, não fala no apóstolo João, não fala em Pedro, não fala na Madre Teresa, não fala no pastor Anderson, não fala no nome do seu pai e da sua mãe, não fala no nome de Maria, não fala no nome de ninguém. O texto e a Bíblia sempre aponta para Cristo. E ela vem para abrir os nossos olhos e fazer com que nós recebamos o Espírito de vida. O verso 3 diz assim, porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne. Porque a lei, como eu disse, ela funcionava apenas como um espelho. A Bíblia fala que sem lei não há pecado. Amém? Se você vai numa rua, não tem pare para ninguém, como você sabe que está errado? O pare é a lei estabelecida. O semáforo é a lei estabelecida. O radar está lá para cumprir a lei. Sem lei não há pecado, mas quando a lei vem, ela dá a luz ao pecado. Porque a gente é muito bom em infringir a lei. Aliás, ninguém foi capaz de cumprir a lei, a não ser, sabe quem? Pois é, Jesus. Ele foi capaz de cumprir toda a lei. E o texto fala aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne. Presta atenção. Presta atenção. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, olha o que diz o texto. Deus o fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne. Por isso que ele veio. Sabe por que Cristo veio como um homem? Porque ele precisava se identificar com a raça a qual ele veio para salvar. Ele veio como homem porque ele veio salvar a mim. Ele veio salvar você. E por isso que a punição sobre ele veio como ele sendo homem. Para que a justiça de Deus que era sobre nós fosse satisfeita de maneira plena, única e eterna na cruz. Assim condenou o pecado na carne, sabe? Uma vida no Espírito, presta atenção no que eu vou te dizer. Uma vida vivida no Espírito é uma vida que glorifica e honra a obra do Pai no envio do Filho. Verso 3 ainda dizendo, assim condenou o pecado na carne, verso 4, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos. Olha que tremendo isso. Os preceitos ou a justiça da lei fosse cumprida em nós. Note comigo, não por nós, mas se cumprisse em nós,
Mas por quem? Por causa de Cristo. Nós que somos filhos de Deus, que recebemos a Jesus, somos filhos de Deus. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. A saber os que creem no seu nome, que não nasceram da vontade do homem, nem da carne, nem do varão, mas de Deus. Então, a única maneira de ser feito filho de Deus é aceitando o Filho de Deus, recebendo o Filho de Deus. Então, em Cristo, a justiça que era sobre nós foi satisfeita na cruz. E ela é imputada sobre mim e sobre você. Olha que tremendo isso. Aquilo que Cristo fez na cruz me alcançou. Alcançou você. Ou talvez está aqui para alcançar você nesse noite. Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu não vou estender, mas o texto fala. A fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós. E presta atenção, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que significa isso? É que o plano original de Deus não mudou. O plano original de Deus, que é de ter um povo que vive em justiça, que vive em amor, que vive em fidelidade e que vive em santidade, ou seja, resumindo, uma vida que agrada a Deus. O plano dele não mudou. E como que isso é possível? Em Cristo, através do Espírito. Do verso 5 em diante, ele vem falando, quem vive segundo a carne aspira o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira o que o Espírito deseja. Nós vemos aqui claramente um contraste entre uma vida na carne e uma vida no Espírito. Uma vida que agrada ao homem e uma vida que agrada a Deus, amém? Você entende? Você entende que viver uma vida aspirando às coisas da carne é agradar às coisas da carne, é viver contra a vontade de Deus, é viver unicamente por os nossos prazeres, pelos nossos desejos, é viver única e exclusivamente, é despreocupado com as consequências de uma vida de pecado, de uma vida que agride, entre aspas, a santidade de Deus. E eu não estou nem aí, porque Deus é amor, Deus vai salvar todo mundo. Essa é a mentira, a pior mentira de todas, que nasceu no mais profundo, o inferno que pode haver. Deus é bom, vai salvar todo mundo. Deus é bom, mas Deus é justo. Como um juiz que entende a culpa de uma pessoa não condena a pessoa, você entende? Se num tribunal humano um juiz recebe provas claras, vídeos, digitais, teste de DNA, que mostra que aquela pessoa cometeu aquele crime e não decreta uma pena de condenação contra aquele crime, você pode chamar esse juiz de justo? E como então que Deus, chamado o justo juiz, conhecendo quem eu sou e quem você é, não vai trazer para nós condenação? Apenas em Cristo, tendo como plena satisfação da justiça o sangue dele na cruz do Calvário imputado sobre nós. Sabe, o verso 6 fala, a aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito, olha o contraste, conduz à vida e à paz. A decisão que a gente toma de agradar a carne é o pecado que nos conduz à morte. Verso 7, porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus. Lembra o texto que eu falei? De Romanos lá atrás, no capítulo 5, que algo tremendo, Deus faz com que nós que éramos inimigos nos tornamos amigos dele. Então ele vem fazendo novamente um contraste, porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Olha o verso 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Romanos 5,10 vai dizer que pois se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O remédio da justificação, ele tem como consequência fazer com que aquele que era inimigo de Deus se torne amigo. Aí eu te pergunto, então, como poderemos nós, que fomos feitos amigos de Deus, fazer coisas que só o inimigo faria?
Verso 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, presta atenção. Eu vou ler de novo. Eu gosto de ler a Bíblia porque ela é viva e eficaz. Você vai sair daqui hoje, você não gosta de brincar com isso, mas é verdade. Você vai sair daqui hoje com esse barulho de lado na sua cabeça. Você vai pensar nesse versículo. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Aqui já levanta um questionamento. Será que eu estou vivendo uma vida dominada pela carne? Paulo está falando para um povo que ele entende que não vive dominado pela carne. Vocês estão sob domínio, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Todo aquele que tem o Espírito deve indispensavelmente viver uma vida cheia e guiada pelo Espírito. Verso 11, para encerrar. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Deus ele está nos ensinando hoje, não apenas nos ensinando, mas também nos convocando como seus filhos a viver uma vida de conformidade com o adjetivo ao qual foi nos dado, de filhos. Amém. Todos os seus filhos precisam desejar viver de maneira a agradar no seu Pai. Nós só agradaremos ao Pai vivendo uma vida no Espírito. Amém. Você pode ficar de pé.